Chuva ácida. Chuva ácida é um termo amplo, cunhado por Robert Angus Smith em 1872, em Manchester, no Reino Unido, que descreve as diversas formas pelas quais ácidos saem da atmosfera. Ele foi usado pela primeira vez em um artigo intitulado como O Ar e a Chuva no Início da Climatologia Química, para descrever a forma ácida da chuva em torno da cidade industrial de Manchester. Cientificamente, a chuva ácida é chamada de deposição de ácido e pode ocorrer nas formas seca e úmida. A acidez da chuva é medida pelo seu pH, que é considerado normal em uma precipitação quando está em torno de 5,6. Quando menor o pH abaixo de 5,5, mais ácida é a chuva. Importante sabermos que existe um fenômeno chamado deposição seca e a deposição úmida. Bem, a deposição seca geralmente ocorre perto do ponto de emissão. Já a deposição úmida, por outro lado, pode ocorrer milhares de quilômetros de distância da fonte original de emissão. Diante disto, acredita-se que o problema da chuva ácida é resultado da eliminação de óxidos de enxofre, nitrogênio e outros constituintes presentes na atmosfera. Tanto a deposição seca quanto a úmida podem ser transformadas em sais no solo e causar danos ambientais. As principais fontes dos óxidos de enxofre, nitrogênio e outras substâncias presentes na atmosfera são o carvão queimado nas usinas de energia, fundições, que produzem o SO2, e veículo motorizado por exaustão. Esses óxidos podem reagir com outros produtos químicos e produzir substâncias corrosivas que acabam indo parar na água da chuva. Mas a chuva ácida também pode ocorrer após a atividade vulcânica, que emite gases, partículas, compostos de enxofre e até mesmo poeira. Mais frequente em ambientes altamente industrializados, principalmente após a Revolução Industrial. A chuva ácida ela tem consequências negativas para o ambiente e também para a economia. E quais são essas consequências? Bem, as consequências elas são diversas, como por exemplo, para o solo, ao precipitar, a chuva ácida ela aumenta o pH do solo, levando à deficiência de nutrientes e perda de fertilidade. A taxa de decomposição também é afetada negativamente, retardando a decomposição dos vegetais. A mudança máxima de acidez ocorre na camada de humus. Já nos ambientes aquáticos, a chuva ácida também acidifica os ambientes aquáticos, afetando fitoplânctons, anfíbios, invertebrados e peixes. Durante a década de 70, mais de 20% dos lagos do sul da Noruega perderam seus peixes. A acidez aumenta a taxa de mortalidade, causa falhas na reprodução e aumenta a absorção de metais pesados. Com um pH baixo, como é característico de um ambiente após a chuva ácida, rãs, sapos e salamandras também são afetados. O zooplâncton desaparece e os estoques de todas as espécies de peixes diminuem rapidamente, porque os embriões não conseguem amadurecer com seu nível de acidez. Algumas espécies podem, no entanto, crescer em condições de chuva ácida. Plantas aquáticas maiores diminuem sua população, mas são tolerantes ao ambiente ácido. Musgos brancos da espécie Sphagnum acabam colonizando o ambiente. Para as árvores, a chuva ácida danifica as folhas e as raízes das árvores, o que resulta em diminuição da cobertura do dócil e morte dos vegetais. Florestas da Alemanha Ocidental já enfrentaram grandes perdas devido à chuva ácida. Em 1982, 7,7% de 7,4 milhões de hectares da floresta da Alemanha Ocidental foram visivelmente danificados. Na agricultura, as plantas cultivadas apresentam significativa sensibilidade à chuva ácida. Em um ambiente com pH de 2,6, a soja, por exemplo, apresenta redução na fixação de CO2, um processo importante para o crescimento da planta. A agricultura é severamente afetada pela chuva ácida, uma vez que ela causa redução da taxa de fotossíntese. As algas, fungos e líquenes também são afetados negativamente pela chuva ácida.
Vários micro-organismos e processos microbianos são afetados por causa de mudanças nas propriedades do solo. A chuva ácida também danifica materiais e edifícios, como, por exemplo, monumentos de pedra feitos com mármore e calcário, e materiais de construção contendo grandes quantidades de carbonato. São suscetíveis à chuva ácida. Isso pode representar uma grande perda de patrimônios, incluindo os registros históricos e culturais. E para a saúde humana, a chuva ácida é uma forma invisível de poluição e tem efeitos indiretos na saúde humana. Pode haver aumento da ingestão de metais pesados, pois eles ficam mais disponíveis no solo. Os metais pesados mais comuns, como alumínio, cadmio, zinco, chumbo, mercúrio, manganês e ferro, são dissolvidos no solo e na água, fazendo seu caminho para as águas subterrâneas, que são consumidas por humanos e contaminam os alimentos, como os peixes, a carne e os vegetais, e novos consumidores. Como controlar a chuva ácida? E quais impactos ela tem sobre a economia da região? Bem, o controle da chuva ácida pode ser feito com calagem, que é a adição de cal, controle de emissão de gases do efeito estufa e intervenção política. Cada medida tem suas próprias vantagens e também desvantagens. Mas é importante implementar medidas de redução de chuva ácida, uma vez que seus impactos podem ser irreversíveis. Com a perda de produção de biomassa, redução dos serviços ecossistêmicos e impactos em edifícios, lavouras e faunas aquáticas e terrestres, os prejuízos econômicos também são consideráveis.